Filme Marighella ganhou nova data de estreia para deleite de alguns, fúria de outros. O Adriles está que não se aguenta, ansiosíssimo. Vai na pré-estreia, pré-venda, já comprou. Bom, Paulinha, posso falar? Eu tô. Porque quando o negócio começa assim, que a gente não sabe o que é, só vê um trailer, aí as pessoas começam a falar mal sem ver, eu fico com vontade de ver. Eu fico, particularmente, não sei como é com vocês. Mas Marighella era pra estrear em 20 de novembro, aí teve aquele cancelamento, disseram que eram contratempos com prazos exigidos pela Ancine. Muita gente apostou que não, era uma tentativa de censura desse material. É o primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, estreou no Festival de Berlim no ano passado, passou por outros festivais também internacionais, né? A gente tem o Marighella na figura do Seu Jorge, também nesse filme Bruno Gagliasso, Humberto Carrão, Rafael Lozano, Luiz Carlos Vasconcelos, e a estreia agora firmada para 14 de maio nos cinemas, Adriles. Finalmente vamos poder ver para saber se a gente vai gostar ou não. E as pessoas estão aí, claro que comentando a respeito do que acham, do que não acham, desse filme que é inspirado na biografia escrita pelo jornalista Mário Magalhães e que foca nos 5 anos, os últimos anos de vida do guerrilheiro Carlos Marighella, que morreu em 1964 numa emboscada. Na verdade, em 69, uma emboscada aqui que aconteceu em São Paulo, na Alameda Casa Branca, que até contou no fim do ano, não sei se vocês se lembram, com manifestações aí de 50 anos da morte do Marighella e tal. Bom, vamos aguardar, veremos, o pessoal tá na internet. A ideia da estreia, a data tinha uma justificativa, você falou do final do ano, que era os 50 anos, né, da morte, e o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Exatamente, a ideia era fazer isso. E parda, né? O Mário Magalhães comentou, quer dizer, ele fez uma série, na verdade, de tweets comemorando a estreia. Ele disse assim, o filme Marighella já tem nova data oficial de estreia, 14 de maio, agora é pra valer, hora de encher os cinemas do Brasil. O esquecimento é amigo da barbárie, o conformismo é a morte. A gente teve também, o Lindbergh Faria estava comemorando lá. Filme de Wagner Moura com Seu Jorge no papel de Marighella teve sua estreia anunciada nos cinemas do Brasil. Abaixo a censura, a democracia resiste. Viva o cinema brasileiro. E ontem a gente estava falando do Wagner Moura por causa do filme Sérgio, aí várias pessoas falando, esse filme é bom, mas Marighella é ruim. Muita gente que nem viu Marighella. Eu, na verdade, já vou comprar meu ingresso antecipado. Quero ver esse filme, essa polêmica, para poder opinar com maior conhecimento de causa. Afinal, é só um filme, não é, gente? Compra dois. Olha lá, ele se antecipou, meu comentário. Eu ia falar, compra dois que o Adriles vai junto. Eu acho. Três, o Vini também. Pra reclamar e pra ter o filme no cinema e depois, enfim. Eu veria, por exemplo, um filme feito sobre o Joseph Goebbels. Ué, você não veria? Claro que veria, mas eu veria com certa desconfiança. Um filme sobre o Joseph Goebbels, dirigido talvez pelo Roberto Alvim, que talvez elogiasse o Joseph Goebbels, que é exatamente o que o Wagner Moura faz. Você pega um monstro, assassino, sequestrador, que diz explicitamente no seu manual de guerrilha, que visava sequestrar pessoas, matar pessoas, torturar pessoas, perseguir pessoas, que não acreditavam em democracia, que queria estabelecer um tipo de princípio de ditadura, de autocracia comunista, e para isso não media nenhum tipo de esforço. O Marighella, como a gente bem sabe, é um monstro de cor branca. O Mário Magalhães falou ontem, inclusive, né, que a direita terraplanista inventou que o Marighella era branco. Eu acho que o daltonismo idiopata do Mário Magalhães não deixa ele perceber que as próprias imagens do Marighella mostram que ele era branco, para além de assassino, esquerdopata, monstro, sequestrador, defensor de tortura. Ele, né? É bom que esse filme estreie para provar que não há censura cultural no Brasil. Eu realmente acredito e concordo com o Wagner Moura. Concordo com o Wagner Moura de que existe empecilhos burocráticos para, de alguma forma, atrapalhar a exibição de filme. Se eu fosse presidente, eu atrapalharia a exibição desse filme, que foi feito
com recurso público. Com recurso público, eu atrapalharia qualquer filme que fosse feito em nome laudatório, elogioso, como o próprio Wagner Moura diz que é um filme elogioso ao Marighella, um filme elogioso sobre Hitler, um filme elogioso sobre Trotsky, um filme elogioso sobre Lenin, sobre essas pessoas que foram monstros assassinos, que são tão elogiadas pela esquerda, um filme elogioso sobre Che Guevara, que foi um monstro assassino que é elogiado até hoje. É engraçado perceber que os conservadores, quando aparece, por exemplo, um Joseph Goebbels sendo enaltecido, a gente taca pedra sim, porque eventualmente a gente não tem lado de monstros assassinos. Quando um monstro assassino aparece, ele está para além da ideologia. O Estado tem todo o direito, de alguma forma, boicotar a exibição desse filme. Isso não é censura. Quando tem dinheiro público em jogo, a gente percebe que as coisas são más. O Wagner Moura, só para dizer que eu não estou dizendo mal de um filme que eu não vi, que eu não vou ver talvez, mas o Wagner Moura disse que é um filme laudatório ao Marighella, fez uma comparação esdrúxula em relação a Marielle Franco, de que ele, como ela, teria sido morto por agentes do Estado por serem negros. O Marighella nunca foi negro, a Marielle Franco era um pouquinho mais moreninha, talvez mais mulata, mais mestiça. Eventualmente, a fala dessas pessoas, assim como o Marielle, assim como o Marighella, nunca é demonstrada. Olha só como é que é a tática de propaganda. Sempre colocam como uma figura morta, martirizada, mas ninguém nunca fala nada sobre o discurso, nem da Marielle. Nunca vi uma sonora dela, quase que na vida. Quando eu vi, eu me assustei. Não estou comparando ela com o monstro assassino, mas é o próprio Wagner. É Lula livre, é o Sérgio Moro canalha, é a mesma coisa, é a mesma cantilena. Agora, o Marighella não, o Marighella é uma parece fala... que ela fazia um trabalho ali em relação à milícia que era bastante eu queria que dessem voz a ela. Dessem voz a ela. Ela tem entrevistas, ela tem discurso, ninguém coloca. Assim como ninguém coloca, não tem um discurso formal, mas tem discurso escrito. E o discurso escrito é o manual da guerrilha, que promove sequestro, massacre, tirania, toda forma de abuso. Esse monstro está sendo enaltecido de maneira mentirosa e asquerosa por Wagner Moura, infelizmente, um grande artista que está cego por a sua sociopatia. Marighella é um monstro. Ele disse que é um homem negro martirizado, morto pelas forças do Estado opressor. Mas o filme Meu pode Deus, trazer o homem nuances. é Pode trazer um opressor. outro lado dele também no filme? A gente pode fazer um outro lado do Joseph Goebbels também, pode? Não. Ué, Então é. você só não Boa pode discussão. fazer discurso Um outro do lado do governo Joseph e achar Goebbels, que um pode outro ser lado do Adolf coincidência. Hitler, um outro lado do Benito Mussolini, um outro lado Acho que a história do Marighella não é mais complexa que a história desses outros personagens? Pra mim, quem promove assassinato, quem promove tortura, quem promove sequestro é monstro. Eventualmente, se o Hitler matou 6 milhões de pessoas, o Marighella pode ter matado 2, 3, 4, mas são assassinos. Um é um genocida, o outro é um homicida. Todos esses tiranos, Marighella, Hitler, Mao, Joseph Goebbels, tinham esse discurso, como a gente viu no discurso do Roberto Alvim, de defesa à família, defesa à pátria, defesa à liberdade, defesa ao progressismo. Isso é hipocrisia. A questão é a ação. Quando o mal legitima o bem, o discurso de um bem, aliás, legitima uma ação má. É o caso de Marighella, é o caso do filme asqueroso a ser mostrado por ele. O Estado não é censor, mas tem direito de boicotar, como um Estado da Dilma Rousseff boicotaria um filme sobre o torturador canalha Carlos Alberto Brilhante Ustra também. Eu não endosso torturador, não endosso monstro, não endosso assassino, seja qual for a ideologia dele. Tá brabo. Vou levar o Adelis no cinema. Vou fazer um vídeo aqui especial pro Morning Show. O melhor de tudo é que Pipoca, os três vão juntos ao Vamos, cinema. Isso aí vamos já tá sim. combinado. A gente Paulinha, vai, Vini sim, ao e cinema. Adri. Eu vi o filme da Petra, eu vejo tudo. Comer aquela pipoca. E aí vocês vão comentando. A Façam pipoca uma da live. discórdia. Façam uma live, né? Com você eu nunca entro em Para os espectadores do Morning Show acompanharem o trio ali ao vivo assistindo a estreia de Marighella. Tem mais assuntos. Você vai também, Silvio? Oi? Você vai também conosco? Não vou. Tem mais. Vai ficar fora dessa. Vou tá ficar bom. fora Tudo dessa. bem, eu entendo. Você só tá aqui, né, tipo, por um tempo. Exato. A gente acolhe. Tô cobrindo as férias do querido Edgar. O Silvio só tá indo em barzinho.